A experiência que eu tenho de vendas em quase 30 anos é que você não vai encontrar, tem uma expressão até que eu gosto de usar, que é assim, a venda é como uma impressão digital. Você não vai encontrar duas iguais. Não existem duas vendas iguais entre si. Agora, o que é interessante é que essa teoria aí que nós estamos apresentando, que chama-se técnica de vendas AIDA, que é antiquérrima, que é muito antiga mesmo, mas é a única que se aplica a todas as vendas. Então, para você vender, você tem que passar por essa técnica da AIDA. E o que é essa técnica da AIDA? Você primeiro precisa conseguir ter a atenção do seu cliente. Você precisa conquistar a atenção do seu cliente. Como é que você conquista a atenção do seu cliente? Você conquista a atenção do seu cliente se preparando. Você tem que ter um conhecimento profundo, mas eu digo profundo mesmo, dos seus produtos. Você precisa dominar os seus produtos. E alguém me perguntava esses dias numa palestra, mas para quê? Para falar tudo para o cliente? Não. Você precisa dominar os produtos para você ter segurança para falar para o cliente. Sem segurança não há venda. Então, por isso, você precisa conhecer, você precisa dominar toda a informação a respeito do teu produto. Você precisa saber o que ele é, como é que funciona, enfim, tudo do seu produto tem que conhecer. Tem que gastar tempo, investir tempo no teu produto, como um médico investe tempo para aprender, por exemplo, medicina. E outra coisa, atenção. Como é que você conquista a atenção do seu cliente? Por exemplo, você conquista a atenção do seu cliente se vestindo bem. Nós não temos uma segunda oportunidade para impressionar. Ou você impressiona de imediato, ou você não impressionará nunca mais. Então, por isso você precisa se vestir bem, porque a aparência diz muito quem é você. Você já imaginou a rainha da Inglaterra andando de Fusca? Andando com Fiat Uno, sem querer subestimar esses carros, mas passa na tua cabeça que essa mulher vai chegar num carro desse? Não, você sabe qual é o tipo de carro que essa mulher vai usar. Então, da mesma maneira, somos nós. Quando a gente vai para a casa do cliente, quando a gente vai para o escritório do cliente, você tem que estar vestido de maneira absolutamente adequada. Esta aqui é a roupa que eu tenho que me vestir para ir para a rua. Ou se está quente, etc., estou num local muito quente, eu posso abrir mão do meu paletó, do meu blazer, e posso usar uma camisa social, uma calça social e um sapato social. Tem gente que vai para a rua tão escrachado, mas tão mal vestido, que ele chega no cliente e diz assim, bom dia! O cliente fala, eu me rendo, pensa que é um assalto. Então você tem que cuidar, não é conversa fiada. A aparência é de fundamental importância. Outro detalhe importante para você atrair a atenção do seu cliente. Lembre-se que nós, homens e mulheres de vendas, trabalhamos muito próximo ao cliente, cerca de 1 metro, 1,20 m, 80 centímetros, de acordo com a casa e a mesa do cliente. E aí nós precisamos cuidar, acredite se quiser, eu preciso falar dessas coisas. A gente precisa cuidar da sua higiene pessoal. Você precisa cuidar. Você precisa cuidar da sua boca. A sua boca precisa de fio, acredite. A sua boca precisa de fio dental. Acredite se quiser. Você come um pedaço de carne naquele buraco do dente, tem alguns que não tem um buraco, tem uma barroca de dente, e aquela carne 24 horas depois, ela está simplesmente podre e a sua boca fica fedorenta. Então você tem que passar fio, você tem que escovar, e mais agora você tem um enxaguante bucal da UP. Então você coloca o enxaguante bucal ali, pode estar meio baqueada a sua boca, meio fedorentinha, você coloca o enxaguante bucal, o cara diz assim, o cliente pensa, não, acho que esse cheiro aí tá mal cheiroso, não, acho que é um enxaguante bucal, não, acho que é um mau cheiro, e aí dá tempo de você fazer a venda, pelo menos isso, entendeu? Então você tem que cuidar da sua higiene bucal. Eu conheço, já estive com vários, homens e mulheres de vendas, que ao invés de cheirar, a pessoa tem mau cheiro. E o cliente não vai querer estar perto de uma pessoa mal cheirosa. Então você tem que cuidar, você tem que estar impecável. Outra, tem gente que masca chiclete e trabalha querendo mascar chiclete, não pode. Tem um sujeito aí que foi demitido de uma grande emissora de televisão porque estava mascando chicletes. O mascar chiclete para você que masca é uma coisa, para a pessoa que percebe é como se você estivesse tratando com indiferença. Você não pode fazer isso também. Um outro detalhe para você atrair a atenção do cliente, tem gente que fuma. Quem fuma tem que saber que ele é fedorento, não adianta falar outra coisa. Quem fuma fede. São 4.200 substâncias terríveis misturadas num produto que vai gerar mau cheiro, mas muito mau cheiro, a gente pode chamar até de aca. Então, se você fuma, você tem que arrumar um jeito, sei lá o que você vai fazer, você tem que arrumar um jeito de
não ficar fedorento, porque eu mesmo, se chegar alguém fedorento a cigarro perto de mim, eu vou procurar sair para ir para outro lugar. Eu não vou ficar com alguém ali, alguém tentando me vender alguma coisa se tiver fedorento. Um outro aspecto extremamente importante para você atrair a atenção do cliente. Na hora de você abordar o seu cliente, a maneira que você fala e o tom de voz são extremamente importantes. Por exemplo, a radiografia da comunicação, segundo a American Society, diz que 7% do convencimento das pessoas, as pessoas são convencidas, 7% das pessoas são convencidas pelo teor do que você fala com elas. 38% são convencidas pelo tom de voz e 55% são convencidas pela expressão corporal. Então, você imagina, 93% do convencimento das pessoas não está no conteúdo do que você fala, mas está no tom de voz e na expressão corporal. Então você não pode chegar no cliente assim, eu sou da AMP, a AMP tem 22% de essência, os perfumes da Mani são feitos pela AMP, são feitos pela Mani, etc, blá, 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 blá. Você não pode fazer isso. Você tem que ter vida. Quando entra ali luzes, câmera, ação, você tem que viver o seu papel, você tem que dramatizar, você tem que ter entonações de voz. Por exemplo, o perfume que eu trago para o senhor ou para a senhora é um parfum legítimo do sul da França. Esse parfum, que não é um eau de toilette, é um parfum, ele custa em média no mercado R$700. E o senhor vai pagar, ou a senhora, apenas... Percebeu a diferença do tom de voz, do 700 para a concorrência e do 139 para aquilo que você vende? Essas entonações, essas inflexões fazem diferença no psique do cliente. As pessoas precisam disso. Lembra que as pessoas não compram racionalidade, não compram razão. Você tem a divisão do cérebro, córtex e o límbico. Uma parte, o esquerdo é emocional e o direito é racional. Então você precisa estar preparado para saber se comportar da maneira adequada que as pessoas se comportam. Ou seja, as pessoas são naturalmente emocionais. Tem uma pesquisa, se não me falha a memória, da Nielsen, mostrando que 60% das vendas feitas no Brasil, especialmente em shopping centers, são vendas emocionais. As pessoas não entraram para comprar alguma coisa. Elas entraram para comer, entraram para consertar um relógio e aí passando viram alguma coisa e compraram. 60% das vendas são emocionais. Então você precisa estar muito atento a isto. Um outro detalhe, quando você vai cumprimentar o cliente, e eu falar de tom de voz, só dar um detalhe para vocês se ligar em tom de voz. Por exemplo, o Joãozinho tá ali colocando o dedinho na tomada. Quando ele vai colocar o dedinho na tomada, a mãe fala assim, para, Joãozinho! E o que é que acontece com o Joãozinho? O Joãozinho para. Agora, se a mãe falar, para, Joãozinho, Joãozinho já torra, né? Então, o tom de voz é como se fosse uma voz de comando. Você precisa aprender a falar com firmeza. Então, quando você encontra o cliente, por exemplo, o aperto, a mão, tem que ser uma mão firme. Eu estou falando firme, não é para você desmontar a mão do cliente, tem que ser uma mão firme. Não pode pegar aquela mão que você parece que pega numa banana, sem a banana dentro da sua casca. Não pode ser assim, aquela mão molenga, né? Não pode ser um peixe morto, fresquinho, molengo, não. Tem que ser uma mão firme. Você pega na mão da pessoa firme, olha na mão da pessoa, como é que vai, seu fulano de tal? Tudo bem? Meu nome é Jubiraci e olha dentro dos olhos dele. Por que você olha dentro dos olhos dele? Primeiro, olhar dentro dos olhos é franqueza, é honestidade. Pessoas honestas geralmente olham dentro dos olhos. Tem picareta que olha também para passar a ideia de que é honesto. Ele sabe da técnica, né? Mas assim, as pessoas normais, honestas, então, olham nos olhos. Mas o fundamento de olhar nos olhos, o que que é? É que os olhos, Deus fez de uma maneira, gente, de uma maneira... Olha, tinha que ter uma palestra de umas 10 horas para falar disso aqui, mas aí eu falo um outro dia. A gente de uma maneira tão extraordinária, quando eu olho nos olhos dele e ele se interessa por aquilo que eu estou mostrando, a pupila dilata. Quando o interesse dele diminui, a pupila vai diminuindo. Eu tenho como controlar como é que está a reação emocional dele olhando para os olhos. Mas é claro que eu não vou ficar assim, olhando para o olho do cara o tempo inteiro, que eu não sou nenhum idiota. Dá uma olhada, como é que vai o senhor, tudo bem, muito prazer, meu nome é Jubiraci, pegando na mão firme. Quando você pega na mão de uma mulher, você tem que olhar se ela não está de anel. Tem cara que pega na mão da mulher com anel, quase arrebenta a mão da mulher. Então você tem que tomar cuidado, detalhes, isso são muito importantes. Então, a atenção do cliente é um conjunto de coisas que você tem que ter para o cliente perceber que vale a pena ouvir você. Você e eu, todos nós somos assim. Se você olhar para a pessoa, ouvir a pessoa 2 minutos e você perceber que não vale a pena ouvi-la, você arruma outra coisa para fazer e vai embora.
Se você abrir a internet, estiver lendo qualquer coisa e aquela coisa não for interessante, você abre mão daquilo e vai para um outro site. É assim que a vida funciona. Então você tem que ser uma pessoa interessante para o seu cliente. Muito interessante para você conseguir prender a atenção do teu cliente. Então, passado isso daqui, nós vamos para o interesse. Quando você conquista a atenção do cliente, ele para ouvir você, aí ele passa a se interessar por aquilo que você está apresentando. Você já está com parte da venda feita. Quando o cliente se interessa por aquilo que é a tua proposta, ele normalmente faz sem perceber, ele se inclina em torno de 40 graus para diante de você ou da coisa que você está propondo, quando ele tem interesse. Ou ele começa a fazer perguntas fechadoras, você entrega aqui ou em casa, você tem produto, pronta entrega, quando é que eu pago? Começa a fazer perguntas que são sinais absolutamente claros de vendas. Feito isso, você passa para o seguinte, você faz para ele é levado então ao desejo, né? Você leva então o cliente para o desejo. Quando o cliente deseja, pensa o que é um desejo. Pensa num desejo fisiológico. Quando você está desesperado de fazer, por exemplo, xixi e não encontra um, né? Então assim, o desejo é arrebatador. Então quando você traz a atenção do teu cliente, leva o cliente a se interessar pelo que você vende e ele deseja, né, o produto, seja lá qual for, no nosso caso especificamente aqui o nosso produto da UP, aí imediatamente você não tem mais nada o que fazer, você tem que partir para a ação. Qual é a ação nesse momento? A ação nesse momento, para quem vende com talão, por gentileza, o seu nome é rua, o seu nome aqui, por favor. Qual o endereço aqui? É rua ou avenida? Você faz perguntas que o cliente não precisa pensar, que ele responda no automático, porque a rua da gente está na cabeça da gente. Não é rua, não é praça. Qual que é a praça, por favor? Praça tal, qual que é o número, por gentileza? E você vai preenchendo. Você não tem que perguntar para o cliente se ele vai ficar ou não vai ficar. Você vai preenchendo. Você tem que tomar a iniciativa pelo cliente, passando a ideia para ele como se ele estivesse tomando a iniciativa em seu lugar. Então, a venda é uma engenharia de negócio extraordinário. As pessoas no Brasil têm uma visão de venda, uma parte da sociedade, que o vendedor é aquele cara que tentou todas as profissões possíveis e inimagináveis, fracassou em todas, vira vendedor. Não é verdade. Ser vendedor é ser o maior espetáculo da Terra. Se você verificar todos os grandes empresários do mundo, eles são grandes vendedores, eles aprendem a arte da venda. Aqui não. Aqui a gente fica tirando sarro do cara, achando que o cara não é ninguém. E é uma grande bobagem. A venda é uma engenharia de negócios. Venda é técnica. Então a gente precisa estar seguro na hora de fazer o fechamento. E por fim, na hora de você fazer a ação da venda, lembra sempre, na hora que você está argumentando, no final da venda, o último que fala, perde. Então você tem que aprender a calar sua boca. Você tem que aprender que um dos maiores argumentos de vendas é o silêncio. Só falar na caneta.